nesse último semestre pelos alunos. A ideia da gente também ter, né, aberto o debate sobre design editorial é também muito para falar sobre essa integração das duas áreas, né? Então, acho que todos os projetos que a gente vai mostrar aqui, a gente tem essa conexão entre essas três áreas, né? Tanto a ilustração, então diversos livros ilustrados em que teve um diálogo muito profundo com esses profissionais, tanto o design quanto a produção gráfica no depois, e como o sucesso do projeto depende da boa conversa entre essas três áreas. Bom, então é isso, eu convido a Aline e o Fernando a comporem a mesa virtual. Enfim, convido depois todos vocês a assistirem a palestra, a apresentação. Bom, a gente vai começar a conversa partindo um pouco de alguns exemplos de alguns projetos que eu desenvolvi. Não me apresentei, desculpa. Meu nome é Tereza, eu sou designer gráfica e sou coordenadora do curso de design gráfico da EBAC. Esqueci, gente, foi falha. Bom, aqui alguns projetos que eu vou apresentar, alguns projetos a gente fez em conjunto, né, enquanto a gente trabalhava na COSAC na IFE. Outros projetos em que eu tive a oportunidade de trabalhar muito próximo do ilustrador, e com outros profissionais da produção gráfica também, que também trabalharam junto com a Aline, que fizeram parte da equipe dela e, enfim, foram para outros caminhos também depois. Aí a Aline também vai fazer alguns comentários, né? A gente vai fazer esse ping-pong e depois a gente vai para a fala do Fernando, que também tem outros projetos e que tem uma trajetória muito interessante, porque tem o percurso da ilustração, mas também tem esse pensamento quase, né, total dentro do projeto gráfico de um dos livros que você vai trazer aqui, né? Bom, vamos lá. Tem que dar uma formal. Ok, tá bom. Tá bom. Foi mal, gente. Eu acho que é o lugar. Eu acho que é. Mas esse ela tá mais pra lá. Mas talvez. Eu mudo lá. Tá bom. Bom, esse primeiro projeto que eu vou mostrar também, a gente tem uma conversa muito grande com a produção. Esse foi um projeto que a gente fez em 2012, ao longo de 2012 inteiro, dentro da COSAC na IFE, junto. O projeto foi feito junto com a Elaine Ramos, que foi diretora de arte da COSAC durante muito tempo, atualmente está na UBU. E a ideia desse livro era fazer essa edição comemorativa dos 700 anos do Decameron. E dando também alguns detalhes, enfim, além do mundo da ilustração e da produção, né? Mas tem uma coisa muito interessante nesse livro, desde o princípio, que a gente teve a primeira reunião com o Maurício, que foi o tradutor, em que a gente estava discutindo qual que seria o caminho para o livro, e teve uma informação muito importante na primeira reunião, em que acho que ela determinou o caminho do livro, que foi a questão do próprio Boccaccio ter sido um exímio iluminista. E, além de ter feito, né, as novelas todas do Decameron, ele ilustrava. E tem uma cópia desse manuscrito até hoje na biblioteca de Berlim, que tem esse manuscrito, que é esse códice, onde ele fez as capitulares, né, todo esse exímio trabalho de copista, né? Então ele fez essa cópia que está lá ainda até hoje. E foi muito interessante, porque isso também determinou qual seria o formato, quais seriam as proporções do livro, como que a gente avaliaria o projeto gráfico, qual seria o partido gráfico do livro. Pode passar. E aí a gente chamou o Alex Cerveny, que é um
que já tinha feito alguns outros projetos lá na COSAC, e que tem toda essa pesquisa de luminuras, de gravuras, de uma ilustração super detalhista. E a ideia que a gente teve foi, bom, então tá, a gente vai homenagear o livro medieval, as proporções de um livro medieval, tentar entender essa construção da mancha gráfica. Então, é um livro com um formato maior do que talvez o que a gente está acostumado a trabalhar, tem uma proporção bem maior, né? Eu vou depois passar para todo mundo também dar uma olhada. E nesse estudo dessa mancha, né, tentando fazer essa homenagem a essa proporção desses livros, veio a ideia de que a gente poderia fazer, bom, ok, o Alex faria todas as ilustrações das aberturas, mas que ele também faria uma ornamentação ao redor da mancha. Pode passar. E, por exemplo, esses detalhes na mancha tipográfica são justamente, né, os inícios de cada parágrafo. Então a gente não fez essa tentação e ele começou a ornamentar cada uma dessas páginas de uma forma totalmente artesanal. Então o que aconteceu? A gente fez a primeira diagramação do livro com o texto, entendendo a estrutura do texto, então, entendendo que o texto tinha essa primeira introdução, que é o primeiro bloco de texto, logo depois iniciaria a novela, então onde tem essa capitular em que a gente usou uma fonte, enfim, uma tipografia sem serifa, mas que a gente pediu para ele também fazer um trabalho de ornamentação dessas letras. E o texto seguiria um fluxo contínuo, justamente como os livros medievais da época, e que esses pequenos ornamentos seriam feitos direto na prova de revisão. Então o que aconteceu foi todo o livro foi diagramado, e a seguir a gente mandou em tamanho real o livro para o Alex fazer esses pequenos detalhes, além das ilustrações, né? Pode passar. Então, por exemplo, mesmo nas notas de rodapé, então ele sempre colocava algum detalhe. As ilustrações foram feitas quase que em tamanho real, as gravuras, mesmo tamanho que está no livro foram. Então, assim, o nível de detalhe, né, em que cada uma dessas ilustrações teve foi bem impressionante, assim. Gente, não é o dia hoje. Certo. Ok. E esse livro teve uma outra, além dessa questão toda do projeto gráfico que demorou, sei lá, a confecção do projeto todo, uma média de uns 4 meses, eu acho, 4 ou 5 meses, né? Teve todo um diálogo com a produção gráfica, que eu acho que esse é o mais interessante, assim, que desde a primeira Bom, desde a primeira reunião que a gente teve essa já conversa com a Aline, que seria a pessoa que, enfim, às vezes eu acho que a produção gráfica tem esse papel de contar que as coisas podem dar tudo errado e a gente está fazendo um grande esforço para fazer dar certo, né? Na verdade, eu acho que qualquer projeto gráfico... Gente, eu não estou nem procurando o microfone. Acho que a gente pode falar sem microfone, talvez, não? Tá todo mundo me ouvindo? Eu acho que vai ser melhor, né? Tá, eu vou fazer a minha última... Ó, não tô tocando. Minha última tentativa, tá bom? Ele não é, gente. Foi mal o projeto de design. Bom, e aí a gente... a questão do projeto gráfico justamente é essa, né? O diálogo da produção. É sempre aquele momento em que, putz, o que pode dar errado? Como é que a gente vai se cercar que nada... que o projeto, como a gente idealizou desde o começo, a gente consiga chegar do ponto A ao ponto B com o mínimo de perda possível, né? Talvez tu pudesse também falar um pouco sobre esse processo, porque teve uma coisa muito particular desse projeto, porque além de toda a questão do detalhe e do diálogo com o ilustrador e do projeto que teve toda essa minúcia, teve uma questão de um diálogo com a produção. E o livro foi impresso na China, então tinha toda a questão de como é que a gente vai fazer essa coordenação dos livros serem impressos lá, com todo, assim, que tem uma grande gama de
possibilidades, né, que a gente consegue até trabalhar com outros tipos de papéis que a gente não tem no nosso parque gráfico, mas que ao mesmo tempo tem toda a questão da distância e limpa e etc, né? Oi, boa noite, sou a Aline. Acho que no projeto do Decameron, no que tange a produção, eu acho que eu só vou fazer um mini parênteses já sobre um pouco o papel do produtor e quem é essa figura, porque da minha experiência sendo produtora há mais de 15 anos, nem sei, quase 20, tem um pouco dessa dificuldade de entender o que é produção gráfica, né? Todo mundo acha que eu sou designer. A pessoa nem sabe, assim, talvez não saiba nem que o nome do designer é designer, mas quando eu digo que eu sou produtora gráfica, a pessoa fala, então você mexe no computador. Daí eu tipo, também, no e-mail. Mexo bastante no e-mail. Então, não sei se é claro para todo mundo, mas a produção é uma matéria dentro do design, né? Ela é parte do design gráfico, ela é uma parte integrante, fundamental para o design existir. Então, na verdade, o que eu acho é que todo bom designer seria um bom produtor gráfico. Não sei se eu estou viajando, mas... porque eu acho que esse conhecimento do que pode, do que não pode, do que dá, do que não dá, ele é meio o segredo do sucesso. Um, para você não se frustrar, e outra, para você conseguir chegar no limite do processo daquilo que você está fazendo. Então, a gente aqui está falando de livro, né? Mas eu fico imaginando um cara que faz um projeto de um carro. Se ele não conhece como esse carro é produzido, provavelmente ele vai fazer um carro que o para-choque cai, que o para-choque empina, que é improduzível, vamos dizer assim, né? Então, acho que ele tem um conhecimento profundo da etapa seguinte, que é como isso vai se materializar. E a produção gráfica trata disso, da materialização, na hora que a coisa sai ali do computador, hoje sai do computador e vira um objeto, por isso que a gente traz coisas, né? Porque vira isso, vira uma coisa física. Então, acho que um pouco o papel do produtor é sair do ponto A, que é esse projeto, chegar no ponto B, que é o livro, ou X coisa, a gente... Mil coisas que podem... A bateria. Tá bom, então eu vou passar aqui, como não. Então, pelo menos não é uma exclusividade minha. A gente está elétrico. A gente está elétrico, muita eletricidade. E como a gente chega nesses pontos, não só com menos perdas, mas chega nesse ponto com sucesso, né? Que isso é... Outro dia eu estava andando numa gráfica que eu faço bastante coisa e o chefe da pré-impressão olhou assim para a gráfica e falou: é impressionante que às vezes dá certo, né? Então, acho que esse conhecimento das etapas, ele dá essa experiência para a gente chegar ali no ponto B, com mais sucesso e menos frustração. Acho que esse é o ponto. Então, eu não sou designer, o que eu faço é entender o projeto e buscar a melhor maneira e o melhor lugar e o melhor fornecedor para executar esse projeto. E isso começa nisso, desde lá da concepção, no mundo ideal, né? Porque um pouco já me ligaram falando assim, então um trabalho entrando em máquina, você pode acompanhar? Eu, não. Não dá, porque assim, grande parte das minhas tomadas de decisão, de acompanhamento em máquina e tudo, elas são fruto desse meu conhecimento do projeto desde esse dia. Desde o dia, olha, queremos fazer essas ilustrações ao longo, como faz, como não faz, como esse arquivo funciona, como que a gente vai reproduzir isso. Então, essa integração entre a produção e o design, e muitas vezes a gente vai um pouquinho antes no processo, que é, então, Fernando, o que você espera do livro, o que você espera da ilustração, como isso tem que ser reproduzido, isso tudo é argumento para eu conseguir tomar uma decisão de sobe o preto, baixo o magenta, lá quando eu estou acompanhando o material em máquina, né? Então, e da expectativa de todo mundo, né? Acho que um pouco entender a expectativa desde a pessoa que escreveu o livro, o editor que escolheu fazer esse livro dentro
do catálogo dele, depois do designer que pensou um projeto, passando pelos envolvidos, ilustradores, fotógrafos, as pessoas que estão inseridas no trabalho, até a expectativa de quem está consumindo esse produto. Então, um pouco de ergonomia, se esse livro abre, se esse livro fecha, se isso vai durar, se isso não vai durar, quanto tempo tem que durar. Então, todas essas coisas passam nesse escopo do que é a produção gráfica. No Decameron, especificamente, tinha esse complicador oceânico, que era essa distância continental que a gente tem da China, e que era uma conversa muito longa mesmo, na verdade, porque a gente tratava com um escritório que era nos Estados Unidos, na verdade, e que, meio sorte, assim, a pessoa com quem eu falava português, o que salvava um bocado, assim, porque senão sou eu falando inglês, com uma pessoa falando inglês nos Estados Unidos, que fala com alguém em inglês na gráfica, que fala com alguém chinês. Esse caminho pode ser longo, né? Então, a gente falava muito inglês, mas aí na hora que apertava, eu falava assim, não, vamos falar em português, não tá dando, não tá dando aqui agora. Então, tinha uma preocupação na reprodução das ilustrações desse livro que era grande, assim. Um trabalho do Alex muito cheio de detalhe, muito rico de informação e detalhe e tal. Então, essa preocupação começa em como a gente vai fazer a captura dessas ilustrações, ou seja, a digitalização disso. Isso é a nossa matriz, né? Então, começa daí a preocupação, como eu vou tirar o melhor disso, porque tem uma coisa que eu sempre digo, se tem um milagre, esse milagre está nesse começo do trabalho, na pré-impressão, porque na impressão é só um resultado dos milagres que você fez antes, ali não tem mais milagre, né? Então, toda essa preocupação em como capturar essas imagens e depois no tratamento, que era como a gente chega, então, a gente tinha a ilustração, a gente escaneou e agora a gente tem que tratar e chegar o mais fielmente possível na ilustração, nas cores e na textura e nas nuances, em todas as coisas que tem nessa ilustração, fazendo na China, que era longe. Então, para além de tudo, dentro desse livro tem um trabalho de tratamento de imagens tipo gigante, absurdo, que foi o Wagner Fernandes que fez o tratamento de imagens desse livro, que fez um trabalho incrível para conseguir chegar nesse resultado. Então, um monte de teste, um monte de prova, um monte de coisa para a gente chegar no que tem os originais, né, lado a lado, comparando o tempo todo, imprimindo num papel, vocês vão ver o livro vai circular aí, mas é um papel não revestido, para quem vai ser aluno vai saber bastante. Num papel não revestido, que oferece mais dificuldade ainda em termos de reprodução, e acho que a gente chegou num resultado bem bacana, assim. Então, esse trabalho da produção começou no comecinho junto, assim, então vamos entender como a gente vai fazer isso e o desenvolvimento dele. Se é capa dura, se esse formato funciona, se esse formato tem aproveitamento de papel, esse hot stamping da capa. Não sei se está circulando as duas, esse livro que tem capa cinza que está aqui, se você puder só dar uma levantada, ele tem uma coisa aí na capa que é um papel cinza, não é um papel branco, e para a gente conseguir reproduzir essas imagens que estão aí impressas, a gente imprimiu um branco por baixo disso, para a gente conseguir enxergar alguma coisa dessa imagem. Como eu aplico esse branco, como aplico esse branco, o que é isso, que impressão é essa, como faz isso aí. Então, como escolher esse papel também é um pouco parte desse processo, né? Tem mesmo as guardas que também foram impressas no papel cinza e como que a gente vai prever a soma das cores, porque no caso não teve branco, foi impresso um Pantone verde escuro por cima, e como que isso ajuda a fazer esse equilíbrio. Eu acho interessante o que você falou e eu fiquei pensando, o que é o produtor também? E dentre várias coisas, eu acho que ele é como se fosse um advogado do projeto.
projeto, porque uma vez que a gente tem essa conversa desde o começo, ele é uma pessoa também que vai lá e defende essa ideia em todas as instâncias, porque tem momentos em que o designer já não participa de uma né, dessa conversa, então com o impressor, com o cara da pré-impressão, mesmo né, lá na editora, quando a gente trabalhava junto, a gente tinha uma conversa, por exemplo, o Wagner trabalhava lá dentro, então a gente tinha um acesso mais direto, mas normalmente esse acesso ele também então assim, isso é interessante também perceber, eu acho que em outro projeto até eu vou falar um pouco disso, que a maneira como a imagem é capturada, a maneira como essa imagem é tratada também sofre uma interpretação. E cabe também ao produtor, e também ao designer que concebeu essa ideia de ter essa visão do que vai se tornar na mão daquele profissional, mas também que a gente vai lidar também com algumas coisas inesperadas. Porque cada um está trazendo alguma coisa, né? E eu acho que o papel do produtor justamente também, assim, sempre quando alguma coisa está na iminência, talvez, ou de cair, né? Ou, isso aqui a gente fez um teste, não deu certo. Tem esse papel que é super importante, que o produtor também já está tão dentro do processo, que ele começa a propor diversas soluções e que ele também é um pouco coautor daquele projeto. Várias mudanças, enfim, que a gente tem no percurso do livro inteiro, né? Que é uma gestação praticamente, às vezes mais que uma gestação. O que acontece é que muitas soluções, né, ao longo do tempo, foram testes que não deram certo, o produtor veio com uma outra solução, né, e que enriqueceu o projeto no final. E no final, a consequência de todas as decisões está aqui, né? Então não é uma questão de assim, eu acho que o crédito ele é compartilhado sempre, então, e é uma figura importantíssima, assim, né? Acho que uma das coisas que a gente está tentando um pouco dizer, e agora um pouco mais formalmente, é um pouco como essas relações, a ilustração, o design, a produção, eles vão caminhando junto, assim. Não tem muito como ser uma coisa... É um trabalho junto, não tem como ser... Quer dizer, tem como ser? Tem um monte de coisas que são feitas, cada uma no seu quadradinho e tal, mas acho que a ideia um pouco é mostrar que essa interlocução e esse caminhar juntos ao longo, ela torna o projeto rico. Ele é possível. E é possível. Bom, aí mais alguns exemplos. Então, desde as ilustrações grandes, mas até as pequenas, em que elas eram colocadas ao longo da mancha, né? Esse é um outro projeto que a Aline também fez a produção, que é que a gente chamava no começo de Caixa Rui Castro, e que acabou não virou uma caixa. Justo por esse processo todo de que a gente traz e como que a gente vai produzir e tal. E na verdade tem uma coisa particular que depois até a gente vai mostrar, que na verdade um ponto determinante da confecção desse projeto, ela também vem de um ensinamento de um outro. Então, assim, isso é uma coisa muito importante, assim, enquanto a produção gráfica e esse acervo de conhecimento que você vai adquirindo ao longo dos anos, ele vai servindo, assim, não tem como desaprender, né, uma coisa que a gente... Então, é um banco de recursos em que a gente vai também... uma coisa que a gente usou naquele livro que deu certo, vamos usar nesse outro com uma outra diferença, com uma especificidade diferente, mas essa experiência é acumulada e ela é replicada em vários. Então, assim, isso é uma coisa interessante, assim, que a relação da produção com o design e também com a ilustração, porque de uma maneira também a gente recorre também a diversos ilustradores, muitas vezes, repetidas vezes, porque também tem isso. Mas na produção tem isso, assim, você vai também adquirindo esse conhecimento, essa memória coletiva dos projetos, né? Então, esse projeto, a gente determinou o formato em função da coleção portátil, que era uma coleção de bolso, que a Aline fez todo o desenvolvimento, e depois a gente tem um vídeo para mostrar o processo. Mas a ideia desse livro era acomodar crônicas que o Rui Castro escreveu para a Folha de São Paulo, e que seriam em 2 volumes. Então, seria um volume para a gente falar sobre música e o outro sobre jornalismo e literatura. E aí a gente usou o formato do livro, usando o formato semelhante ao da coleção portátil, que é 12 por 17, se eu não me engano, né?
que é um formato meio mágico, assim, no aproveitamento de papel, e que a gente conseguiria imprimir 2 livros diferentes no duplo paralelo, que significa que eles são impressos juntos e só na última, enfim, no último processo gráfico que rola esse corte, eles são impressos assim em todo momento, e aí tem o corte que divide os 2 livros e que a gente consegue separar. Então, o que aconteceu? Já no início da primeira reunião com a editora que editou o livro, a gente sabia que o número de crônicas seriam semelhantes, né? Então, o mesmo número de crônicas, e por ter sido escrito no jornal, já tinha um formato pré-definido em todas as crônicas, né? E tem uma outra particularidade que depois até eu vou mostrar, que alterou um pouco o projeto em função dessa estrutura da crônica dele. E aí a gente pensou, bom, Caixa, Rui Castro, começou assim, Caixa, Rui Castro. E aí em algum momento a gente pensou, pô, mas Caixa talvez fique talvez muito sisudo para o tipo de livro que é, porque a gente está falando de crônica, do dia a dia. Será que a gente não pensa algum dispositivo que a gente consiga acomodar os 2 livros num único volume, mas que não tenha essa dureza de uma caixa, né? E aí a gente veio com essa ideia, que eu não sei se, agora eu não consigo nem me lembrar, assim, veio numa ideia porque a gente viu em algum outro lugar, legal essa carteirinha que junta os 2, e aí a gente pensou, né, na pesquisa das cores, o que a gente poderia fazer, e que a gente pensou de quase que nesse estojinho, né, feito com esse material, e que a gente poderia acomodar os 2 livros juntos e aproveitando do material que, então vamos, já que nas cores disponíveis que a gente tinha essa questão, esse vermelho poderia dar um jogo, né, em que a gente pudesse ocultar alguns elementos quando o estojo estivesse fechado, mas à medida em que quando você tira esse estojo, né, o livro do estojo, você está mostrando, né, as coisas o que é comum do livro permanece, né, dentro do estojo, mas o que é particular de cada um livro, ele fica oculto pelo estojo vermelho, né. E aí, bom, no processo de diagramação, pode passar. Bom, bom, o projeto foi feito junto com a Elaine, e a ideia foi o seguinte, bom, a gente já sabia que então seriam 64 crônicas nos 2 volumes, a gente desenhou esse grid e tentou fazer como se fosse uma ideia de um calendário. Então, cada crônica, cada título da crônica, na verdade foi muito curioso o processo desse livro, porque esse livro começou a partir do sumário. Então, a gente desenhou o sumário, fez esse grid, então a gente vai colocar esse 64, na verdade 32, né? Quer dizer, não sei agora a conta aí, né, quando tem esse título, mas a gente dividiu de tal forma que os 64 títulos estivessem em 2 duplas. Então, essa é uma das duplas, com a posição de cada um dos títulos, e eles se manteriam na página da dupla, na página da crônica em que ele está. Então, por exemplo, a crônica Cantoras... eu tô sem óculos, mas enfim. Uma dessas crônicas, o título está na mesma posição. Então, você vai na página 32, e vai estar lá o título na mesma posição que está no sumário. Então, a verdade é quase como se fosse... Cada dupla a gente está fazendo esse flipbook do título que ele vai dançando ao longo das páginas, né? Mas aí, em função dessa questão do duplo paralelo, que era uma coisa que a gente queria que o custo do livro, né? Porque assim, a produção ela lida também como a gente vai realizar e ela lida quanto vai custar, né? Tem muitas questões que a gente lida na produção. E a ideia é que esse livro fosse um livro barato, né? Em que a gente, em função disso, até a coisa do duplo paralelo, da impressão dos 2 livros juntos. E a gente pensou, bom, como que a gente vai diferenciar esses 2 livros? Bom, então a gente vai imprimir o livro em 2 cores, então o livro vermelho e preto, só que em cada um dos volumes a predominância das cores vai... Então, no primeiro livro a gente vai ter a predominância do vermelho sobre o azul, então o texto vai ser em vermelho, os títulos em azul, e no outro livro o contrário, então, tipo, os textos em azul e os títulos em vermelho. Então a gente conseguiu fazer uma impressão de 2 livros ao mesmo tempo, usando o mesmo número de cores, mas mudando a relação entre eles, entre os 2 volumes, a gente conseguiu fazer com que os livros também tivessem uma diferença.
Então esse foi um livro assim, que tudo parecia estar conspirando a favor. Até que, pode passar. Aí teve esse estudo também que a gente realizou, né, dessa cor, né, qual que seria a intensidade desse cinza que pudesse ser o suficiente para ocultar o vermelho, porque o contraste do vermelho simplesmente impresso no branco não daria não ocultaria o vermelho dentro desse estojo. Então foi feito os testes, né, acho que a gente usou um Pantone cinza, né, então a gente tentou, então, vamos encontrar esse Pantone cinza para a impressão da capa, então a capa foi impressa em 3 cores, teria essas 2 cores predominantes e mais o cinza. Então aí tem um outro exemplo, né, quando predomina o azul sobre o vermelho. Aí, o primeiro título, eu vou passar. Você pode passar aqui. E aí, pode deixar nessa aí. Aí teve uma coisa que a gente teve que também se alterar durante o projeto, que foi uma coisa que a gente teve que lidar. Aí é uma questão de design mesmo, né? Não envolveu tanto, assim, não alterou a produção. Mas foi uma coisa que, enfim, quando bateu no autor, a gente teve que adequar. E aí a gente também teve que entender também umas outras coisas. Na primeira proposta que a gente tinha feito com que os parágrafos fossem, a gente tivesse um sinal gráfico, assim como foi no Decámero, em que a gente usava um sinal gráfico para separar os parágrafos. O que a gente queria era que a mancha do texto ela permanecesse quase que a mesma, mesmo que os caracteres variassem, eles não variavam tanto, né? Foi essa a nossa, enfim, era esse o formato estabelecido desde o começo. Então a gente queria que tivesse essa mancha de texto, ela não tivesse as indentações, não tivesse os fins dos parágrafos e o começo do parágrafo, né? E aí em algum momento a gente teve esse momento de aprovação com o Rui Castro, que foi na editora e tal. E aí ele falou, bom, esse é um dos livros mais diferentes que eu já tive, né, de todas as editoras que eu já passei e tal. Legal, entendo a proposta de vocês, mas eu não abro mão do parágrafo. E a gente, meu Deus, né, não sei, vai dar tudo errado agora com esse parágrafo aberto. E aí ele falou uma coisa que depois, sempre quando eu leio uma crônica dele, eu sempre reparo, e sempre acontece, e vocês, depois que eu falar isso, também vão sempre, quando leem, vão reparar, que todas as crônicas dele têm 5 parágrafos. Ele falou, é uma coisa importantíssima para mim ter 5 parágrafos. Assim, são 5 parágrafos sempre. Então, é quase como se fosse uma marca oculta dele. São 5 parágrafos. E eu quero enfatizar, esses 5 parágrafos não tem jeito. E aí, bom, aí teve esse redesenho aí que a gente teve que fazer. E aí foi uma coisa que a gente teve que avaliar, porque isso já estava um estágio muito avançado do projeto. Então, tem uma coisa que chega um ponto em que tem decisões que fica muito difícil dar tantos passos para trás, né? E aí foi um momento em que a gente, vamos avaliar, a gente perde muito mais se a gente quiser mudar, né? Assim, não tem a possibilidade de mudar nessa altura do campeonato, acho que estava até orçado, estava tudo certo. E aí, então vamos fazer com que isso dê certo com essas quebras de parágrafo. Então tem uma coisa que acho que tu também lida muito isso com um livro de artista, né? Quando você tem que lidar. Porque tem a vontade do autor também, né? Porque ele tá ali. Então, assim, a gente também tá. Assim, tem toda essa conversa, ilustração, design, produção, e os editores, mas também tem a figura desse autor, né? Que às vezes eles estão mortos, mas eles são vivos também. Passando. Estou preocupada com o tempo. Gati. Esse é um outro livro, né, que a gente fez juntas, né, e esse projeto eu fiz junto com a Flávia Castanheira, é o livro da Mary Poppins, que também foi impresso na China e que tem toda uma especificidade que é a questão da luva, que a gente teve que fazer um boneco dessa luva para que se tornar uma bolsa, né, a carpet bag da Mary Poppins. E pensar como que a gente vai prototipar isso e como que isso vai ser impresso no papelão ondulado e tudo mais. Tem uma outra particularidade nesse projeto também que eu acho que envolve a produção e envolveu muito, foi essa questão da lombada, em que a lombada exposta, né, a lombada aparente, e, bom, a gente entendeu que a gente poderia escrever Mary Poppins, né, nos intervalos das costuras, mas a gente queria ter o controle. A gente queria ter o controle desse tamanho de cada um desses módulos, né? Porque a gente queria controlar isso.
Eu lembro que isso foi uma questão de tipo, entender como que a gente poderia alterar a setagem da máquina para a gente fazer com que as costuras tivessem esse mesmo tamanho. Hoje, na verdade, a gente entendeu que... Na verdade, Oi. Não, que a gente... Acho que a gente se ajustou, o que a gente Exato, fez foi, né? a gente se ajustou ao que tinha na máquina. Então, a ideia era que o texto na lombada caísse entre os pontos de costura, para que a costura não caísse em cima da letra. Então, entender que distância que era essa, para a gente posicionar as letras aqui. Isso é um tipo de coisa que eu acho coisa de gênio, assim, eu acho muito legal, porque é um tipo de coisa que é muito incrível e que custa R$0 a mais. Tipo, o que gastou foi fosfato, para a gente conseguir chegar nisso aqui, mas em termos de produção, isso não custou nem R$1 a mais para acontecer do jeito que está acontecendo aqui. Então a gente fez boneco, isso partiu de um boneco em branco para a gente entender que medida que é essa, que tipos de ponto que a gente pode ter. Então, se a gente olhar uma costura convencional de livro, a gente vai ver que a costura é sempre retinha. E a gente descobriu que nessa máquina também da China, esse ponto poderia ser, o ponto da costura poderia ser em zigue-zague, que dá uma gracinha super fofa para esse livro. E aí então que a gente planificou, entendeu que medida que era essa, dessa espessura do livro, entendeu qual era a medida de cada um desses cadernos do livro, então cada gominho desse aqui é um caderno do livro, e a gente planificou esse Mary Poppins que está escrito aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma folha de máquina, está escrito Mary Poppins aqui, nesses quadradinhos que vocês estão vendo aqui no meio. Então, isso é um perfil, um retalho de que na hora... É um pixel. De que na hora que a gente junta todos esses cadernos, como vocês estão vendo aqui, vira um Mary Poppins. Então, também um pouco a dificuldade disso era entender, tipo, como a gente fazia essa divisão ali no arquivo, né? Então, é um caderno de 16 páginas. Então, metade disso aqui tem que estar na página 1, metade disso aqui tem que estar na página 16, metade tem que estar na 17, metade tem que estar na 32. Aí a gente pensou também, dobra é uma coisa que tem variação. Às vezes é um pouquinho para lá, às vezes é um pouquinho para cá e tal. O que a gente faz para que, na hora que isso aqui ficar formado aqui na lombada desse livro, que não fique um espaço em branco, que se realmente tenha preto. Então, na hora que a gente olha essa folhinha aberta aqui do miolo, a gente fez como se fosse uma sangria. Jogou um pouquinho para lá, jogou um pouquinho para cá, porque se desse uma dançadinha ali na produção, esse negócio seguiria dando certo. Então, R$0 de produção, muito fosfato queimado para chegar nisso. Então, tem umas coisas tipo, então o último ponto de costura não faz, sei lá, tem um monte de questões aqui que a gente foi desenvolvendo. Acho que tem uma coisa que assim, no meio do livro a gente vê um pouquinho, mas o que a gente também ficou pensando ali quando fez o projeto era que o livro tem uma ilustração que caberia esse tipo de intervenção, defeito, sei lá como a gente quer chamar isso, mas que não seria grave, né? Porque tem hora que às vezes a solução vira um problema. Então, nesse caso, a gente falou, não, vai dar, não é uma coisa que vai ofender ninguém se tiver uns quadradinhos ali ao longo do livro. E acho que tem uma coisa muito incrível agora também, a gente está tentando sempre falar de livros que tem essa interligação entre design, produção e ilustração, que as ilustrações desse livro são extremamente peculiares, né? Na verdade, os desenhos são do Ronaldo Fraga, e ele fez os desenhos e mandou para a bordadeira dele fazer todos esses desenhos, bordar todos esses desenhos. Então, o original desse livro é um pano bordado. É um bordado de máquina em comunidades que ele, enfim, de bordadeiras no norte da Bahia, sei lá, no sul da Bahia, norte de Minas. É uma região em que ele já desenvolve isso, enfim, para a marca dele, que ele, vamos entrar. Então, o que a gente fazia, que a gente levava em lotes,
assim que ele terminava as ilustrações, a gente fazia as ilustrações em tamanho gigantesco, assim, tipo, 2 a 3 pedaços, as ilustrações são muito grandes, em algodão cru, e mandava isso, elas bordavam bordado de máquina e deixavam esses fios, né? A ideia era que os fios tivessem não fossem arrematados, né? Então tem esses fios dançando e que na verdade tenha toda a conversa com a questão da lombada exposta e dos fios. Então assim, na verdade o projeto de ilustração do Ronaldo resolveu diversas outras questões do projeto gráfico. Ele deu a pista, né, pra gente seguir. Pode passar, né, as outras imagens que eu acho que... Deixa eu agradecer, talvez, não, porque a gente está com um de tempo. De tempo. Então... Só depois volta esses livros aí pra gente, hein, turma? São filhos únicos. Então tem a questão da... Então tem a questão do próprio fio, né? Ele interfere, ele está presente, o fio da costura está presente nas páginas, né? Então a gente tomou isso como uma decisão que ia seguir ao longo do livro. Esse é um outro projeto que eu já fiz pós-COSAC, né? Que foi um projeto que é do Casmurro, que foi publicado pela Carambá em 2016. Que também envolveu muita conversa com a produção gráfica. A produção gráfica foi feita pela Lilia Góes, que também trabalhou com a Aline e trabalhou com a gente também lá no COSAC. E a ideia enfim, o projeto gráfico do livro, ele também é muito baseado em cima também das ilustrações do Carlos Issa, que foi o ilustrador que eu chamei para fazer as ilustrações. E na verdade, enfim, tem toda uma relação, eu tenho uma relação super pessoal com esse livro. Para mim foi um presente e uma responsabilidade gigantesca fazer. E em algum momento, né, da definição de quem que poderia ser o ilustrador do livro e qual seria o caminho, né? Porque o livro já tinha sido representado tantas vezes e de diversas formas. Foi uma coisa que me deu um estalo, né? Numa leitura que eu tinha feito quando eu descobri que ia fazer o livro, né? Que uma leitura que daí já era mais focada nisso. Que eu pensei, bom, a gente poderia fazer uma coisa tipo que o preto, né? Que o Carlos tem muito isso dessas manchas pretas e trabalha muito com letra 7, outros tipos de técnica, que a gente pudesse cegar né, a ilustração, ela tivesse essa função de deixar tudo mais escuro, mais preto, e esse preto ele impregnasse as páginas, né? Então a gente usou essas imagens do Rio, da época em que a história se passa, no final do século XIX, e essas intervenções gráficas nele ao longo das páginas desse caderno de imagens, né? E aí é uma coisa que o texto, na verdade, depois dessa primeira introdução de imagens, a ideia é que o texto tivesse um fluxo contínuo e que as ilustrações não tivessem uma relação, não interferissem, as ilustrações não interferissem no texto, né? Essa foi a ideia. Em algum momento, durante a produção do livro, a gente teve, enfim, surgiu a necessidade, a ideia, enfim, dos próprios editores de ter a Carambá trabalha com tiragens muito pequenas, né? Todas são numeradas, são sempre 1000 exemplares, mas em algum momento do processo, enfim, acho que devido também à grande produção do Carlos, porque ele produziu durante muito tempo, o livro ficou com a gente quase um ano também, a gente ficou fazendo o livro. Em algum momento, seria legal a gente pensar em algum jeito de personalizar algumas capas, a gente tem uma tiragem que já é especial, mas dentro dessa tiragem especial a gente tivesse um número limitado de edições. E aí surgiu a ideia da gente fazer... pode passar. Desculpa. Mas pode passar aqui depois. Aí. Que a gente tivesse capas personalizadas. Então, 100 capas foram personalizadas. E foi um diálogo constante com a produção. Porque o que aconteceu? A gente teve que testar quais tipos de materiais ele poderia usar em que a gente pudesse fazer o revestimento da capa e que isso não frustrasse, enfim, o leitor que depois pegasse o livro e, tem giz de cera na minha mão, né? Quer
A gente não queria ter esse tipo de reclamação, não foi uma intenção. Então a gente estudou quais tipos de materiais ele poderia usar e que poderiam ser laminados, né, ter a laminação do livro normal, para proteger mesmo, mas que cada uma tivesse um desenho. Então foi uma coisa em que a gente tirou uma parte das folhas de máquina que foi impressa, o caderno de imagens, então por isso que essas duas capas que estão cheias de grafismos e tal, são imagens que usam o papel do miolo em diferentes cortes, e ele interferiu em diversas folhas, e a partir daí a gente laminou e fez uma tiragem especial de 100 exemplares, né? Só volta o último slide, só para contar também que teve mais esse detalhe em que a gente queria incluir um desenho nas bordas, mas que ele não aparecesse, ele só aparecesse à medida em que você fizesse estendesse a lombada do livro, né? Então teve uma conversa teve um dia que a gente teve uma reunião só para falar disso, assim, qual que seria essa medida que não interferisse dentro do miolo do livro, que isso não chamasse uma atenção demasiada, mas que a gente conseguisse esse efeito que é dessas bordas pintadas, né, de forma digital, que isso é um tipo de ilustração que era muito usada em livros do final do século XVIII, XIX, mas isso era feito manualmente, né? Então, como que a gente vai fazer isso automatizado em 1000 exemplares dentro do processo offset? Então, foi meio os grandes highlights de produção, eu vou dizer, fazendo um overview bem rápido. E aí, esse é o último. Que esse foi um projeto bem especial, assim, e é isso que eu estava também falando sobre o envolvimento de todas as áreas e mesmo de quem... A questão da reprodução, acho que foi muito importante nesse livro e determinante. Então, esse livro foi um livro que eu fiz para a Dublinense final do ano passado. Que foi distribuído pela Tag Livros, não sei se você já conhece, é um clube de assinatura. É um clube de assinatura. É um clube de assinatura em que as pessoas... É bem arriscado esse clube, porque você se inscreve nele e você recebe todo mês um livro surpresa que você não pediu. Então, assim, pensa a grande surpresa. Quer dizer, você pediu para receber, mas vai ser uma surpresa. Não é um livro que você está... Não é diferente do círculo do livro, né? Que você recebeu o livro dentro de um catálogo que você escolheu. Então, você escolheu ter uma surpresa todo mês. Exatamente. E aí tem uma questão de produção absurda, porque a tiragem deles é superior a 20.000 exemplares. Então, o que acontece? O livro tem que ser impresso com uma antecedência muito grande, porque depois eles vão para Porto Alegre e de lá eles são embalados dentro dessa caixa com o kit, com outros mimos que eles mandam para os associados. Então, assim, precisa chegar com muita antecedência. Então, foi um projeto que também demorou mais ou menos... Demorou um pouco menos, porque foi meio um pouco mais intenso o processo, mas teve essa questão da antecedência que a gente teve que pensar muito como que a gente poderia fazer. E aqui eu vou falar bem sobre essa questão da ilustração, pode passar. Que eu chamei, que na verdade, assim, com base nessa experiência também, que eu acho que foi muito legal do livro da Mary Poppins, eu pensei, bom, tem tudo a ver com a história, porque a história se passa na Pérsia, e tem essa questão desse alforge, que vai passando de mão em mão, e eu pensando, bom, qual elemento dessa cultura que a gente poderia utilizar que também não fosse também tão óbvio como sei lá, a caligrafia árabe, ou mesmo os ornamentos, né, os geométricos, sei lá, que é uma coisa que é bastante recorrente quando a gente... E é uma questão que também eu estava fazendo 2 livros árabes, né, eu estava fazendo, junto com eles, estava fazendo As Mil e Uma Noites, que estavam um caminho completamente diferente, então eu tinha que também pensar como um projeto não vai influenciar o outro de forma, né, que não prejudique, né. Assim, a gente vai se alimentando, talvez as mesmas referências, mas no final, as saídas para esses projetos, elas também têm que ser diferenciadas, porque senão a gente também fica nesse vício criativo. E aí eu tive a ideia de, enfim, a gente coordenou lá, todo mundo, essa conversa. Então, o que eu tinha pensado no começo? Então, a gente vai chamar o ilustrador, que foi o Adriano Rampazzo, que tem um
estilo super simplificado de desenho, mas que consegue pensar esses personagens e topou o desafio, né? E aí depois eu passei para uma bordadeira, que é uma bordadeira que faz vestido de noiva, que é uma designer de moda que faz vestido de noiva e coordena uma rede de bordadeiras. Então tem toda a questão do bordado e como que a gente vai desenvolver esse bordado com todos esses ornamentos, lantejoula, canutilho, miçanga, enfim, todo esse tipo de material. E aí depois teve a questão da reprodução. E aqui eu vou mostrar alguns exemplos, pode passar. Então tem o desenho, o bordado, como ele foi feito. E aí depois isso no tratamento. Então, depois da reprodução que a gente fez, a gente resolveu fazer com fotografia para não perder o volume das coisas, obviamente. Bom, então a gente queria, além disso, incluir o processo de impressão seria simplesmente em 2 cores, então é o laranja e o preto. E como é que eu vou fazer? Transformar uma imagem em 4 cores, né? Em um do outono. Então, como que eu vou fazer essa transformação, essa interpretação de uma foto para uma simplificação de cores, né? Então, aí tem mais um exemplo no outro slide. E aí teve toda uma conversa. Então, assim, eu considero que a pessoa que bordou também é ilustradora desse projeto, porque ela também teve decisões que ela tomou que também foi, né? A maneira como ela bordou e como ela colocou uma textura em algum lugar foi isso, né? Pode passar. Essa é uma guarda ilustrada, a gente fez também com essa questão da produção gráfica, conseguiu viabilizar ela a impressão 2 cores, então ela é impressa em azul e laranja, e a soma das 2 cores deu esse preto. Então eu tentei encontrar tons que na soma resultasse um preto bem intenso, para não ficar ter essa terceira cor da soma das 2. Esse é o conjunto do livro. Enfim. E eu passo a palavra agora para o Fernando. Mas acho que é meio sobre isso, assim, também, né? Que tem essa questão da ilustração, que eu acho que é muito... esse diálogo, né, com a ilustração, ele é muito, muito rico também, porque muita questão também da maneira como foi o processo de ilustração, tanto nesse, mas também nos outros, foi uma coisa que teve essa colaboração. Então, desde as cores, como que a gente vai contar essa narrativa, como os elementos vão se encaixar, enfim. Então, eu acho que tem sempre esse diálogo é uma coisa que enriquece muito o projeto. Eu acho que, na verdade, é a soma também, como a gente falou ao longo dessa breve apresentação, né? Que é uma resultante desse diálogo, né? Então, acho que não vai dar, só para dar Bom, boa noite. Eu acho que é uma oportunidade sempre a gente estar num espaço de diálogo, né, com 3 profissionais de áreas diferentes do livro, né? Então, eu acho que interessante aqui da fala da Tereza e da Aline é que são 2 pontos de vista na construção de um mesmo produto, né, que é o livro. E o ilustrador, né, no caso, eu sou artista plástico, artista visual de formação, e eu entrei no universo do livro por uma porta do design. E foi uma designer que me convidou para ilustrar um livro, a Elaine Ramos, né, que inclusive foi parceira da Tereza em alguns projetos. E aí eu vou mostrar para vocês alguns livros e falar um pouco do diálogo da ilustração com o design e com a produção gráfica. Então, como tem bastante imagem, Gatti, eu vou combinar um código com você. Quando eu fizer assim, senão eu vou ficar vai passar, e eu só vou falar vai passar. Então vamos lá. Esse é o primeiro, eu vou ficar em pé aqui, porque eu vou comentar as imagens, meu pescoço já está doendo um pouquinho aqui. Esse é um livro que chama Ivan Filho de Boi, que é um conto da mitologia russa, que a história dele, ele faz parte de uma coleção que chama Mitos do Mundo, e é um conto da mitologia de um herói que ele chama Ivan Filho de Boi porque ele nasce de uma vaca, mas ele é um ser humano. Então a história começa assim:
existia uma czarina, uma cozinheira e uma vaca. As três queriam engravidar. Quer dizer, a czarina queria muito engravidar e não engravidava. E rezava todas as noites e não engravidava. Até que um dia, um sábio diz para ela: se você comer um peixe que mora no rio, na frente do castelo, você vai engravidar. Aí a czarina come o peixe, engravida, a cozinheira come o que sobrou do peixe, engravida, joga uma espinha, né, fora, a vaca come, engravida. Aí nascem 3 Ivans: o Ivan filho da czarina, o Ivan filho da vaca, da cozinheira, e o Ivan filho de boi. Então essa história, como ela passa no universo medieval russo, existem muitos livros ilustrados com xilogravura. Então a designer me chamou, que naquela época eu trabalhava muito com gravura, para ilustrar esse livro. E aí, como foi o primeiro livro que eu ilustrei, a proposta da designer foi o seguinte: ela falou: olha, leia o texto, anote todas as suas ideias, e a partir das imagens que você tiver, a gente vai pensar a quantidade de páginas do livro. Eu poderia imaginar, enfim, o livro poderia gerar 10 imagens, 20, 40. Então foi um processo interessante, que toda a distribuição do espaço do livro foi colocada na minha mão, e depois que eu já tinha esboço de várias ilustrações, eu sentei com ela e a gente pensou o espaço do livro junto. Mas a ideia que eu tive foi começar o livro como uma panorâmica cinematográfica. Então essa é a guarda do livro, aí você vira a página, você está vindo das montanhas, você passa pelas montanhas, chega na folha de rosto, aí você entra na cidade, né, onde você tem as casas, uma vila medieval, e ao fundo já um castelo, e aí você chega no castelo. Aí você passa pela introdução, já vê o rei e a rainha ao fundo, e começa o primeiro capítulo: a vaca, a cozinheira e a czarina, que é essa historinha que eu comecei a contar para vocês. Vou pedir para o Gatti voltar para o começo, só para contar para vocês a conversa do design. Então, essa fonte, né, podemos para a próxima, essa fonte que é escolhida pela designer, você vê que ela tem um corte bem marcado, ela parece muito talhada à faca, porque dialoga muito com a gravura. Então já existe uma preocupação de criar um diálogo do design com a linguagem da ilustração. Pode passar. O próprio fato de colocar o título acompanhando o sentido das torres, né, também já é um desenho gráfico que já é considerado, digamos assim, é um desenho gráfico ilustração, né, porque o design é uma imagem, né, a gente pode falar que no design o texto se torna imagem, né, e na ilustração a imagem se torna texto, porque a imagem é uma imagem narrativa. Aí pode passar. Então esse livro, ele acaba tendo uma inspiração tanto das referências dos livros medievais, feitos em gravura e pintados, como esse, né, que se chamam Lubox, que são do século XIV, XV e XVI, como no design russo construtivista. Então você vê que os textos virados, a gente lembra, né, dos cartazes de cinema do início do século. Então as inspirações foram as mais diversas, né, em diferentes momentos da cultura russa. Pode passar. Então aqui são algumas imagens. Então esse diálogo com o designer foi algo muito legal, porque tanto o ilustrador quanto o designer, eles têm um mesmo desafio, né, que é criar um espaço, construir um espaço no livro, e que esse espaço possa ser algo interessante para se contar uma história, no caso de um livro ilustrado. E a produção gráfica entra aí no sentido, o papel, a Aline estava falando de papel, né? O papel escolhido para esse livro é um papel que não tem brilho, um papel não revestido. Por quê? Porque ele conversa muito mais com os papéis dos livros medievais, aonde eram impressas gravuras. Os primeiros livros foram impressos com xilogravura. Então existe uma vontade de dialogar com esses livros medievais, né? A gente está falando do segundo livro que dialoga com a Idade Média, né? Bom, e por aí vai, essa outra referência também. Então, eu acho que tanto o design quanto a ilustração, quando a gente pensa que a forma, ela é conteúdo, né? Então, quanto mais você busca dialogar com a história, com a referência cultural, a gente se apropria de elementos que podem enriquecer o projeto.
né? Eu acho que isso acontece tanto no texto, é claro, né? Mas o design e a ilustração, principalmente tratando-se de uma ficção histórica ou de algo que é de uma época, como o livro do Machado, né, que a Teresa fez o projeto e buscou as fotos antigas, eu acho que essa preocupação, né, ela acaba sendo algo que é um grande desafio, né? Não é você ter um estilo de design e aplicar um projeto, né? É você tentar inventar um design, uma solução que dialoga com aquele projeto específico, né? Eu, pelo menos, acho que isso que é o interessante do design e da ilustração. Bom, esse é um outro livro, que é o Lampião e Lancelot. É um livro que eu escrevi, fiz as ilustrações. E, enfim, como diz o nome, ele é um encontro dessas duas figuras, né, que é o Lampião e o Lancelot. E esse livro, ele parte do seguinte, né, eu, quando tive a ideia de escrever esse cordel, eu li vários cordéis de Lampião, eu escrevo cordel há um tempo e tomei coragem de fazer esse encontro. Me veio de saída duas cores, o prateado e o dourado, né, o prateado e o cobre. Então, antes de começar a fazer o livro, eu já queria fazer ele misturando o prateado do Lancelot e o cobre do Lampião, por motivos diversos, né? Bom, as inspirações do livro também foram as mais diversas, né? Que o Lampião é o personagem mais representado no cordel brasileiro. Tem dezenas e dezenas de cordel de duelo do Lampião. No cinema a gente tem também uma filmografia enorme, né? Desde o Baile Perfumado, Deus e o Diabo na Terra do Sol, que foi uma das fortes inspirações para a capa do livro. A gravura popular, né? A xilogravura popular também. Essa é uma gravura do Samir. Essa é uma gravura do J. Borges, de Lampião e Maria Bonita. E Lancelot, a fonte de inspiração foi desde as indumentárias medievais, né, até os contos e lendas da Távola Redonda. E aí eu acabei criando uma possibilidade de fazer gravura usando carimbos de borracha. Vocês estão vendo que esses daqui são módulos que se repetem? O pessoal desse lado aqui também. O negócio delas é engraçado, né? Então, aqui são gravuras que eu vou usando como carimbo. Então, nesse livro, a ideia de trabalhar com a gravura tem a ver com o diálogo com a gravura medieval e com a gravura de cordel. Bom, e aí foi todo museu que eu encontrava, né, nas viagens, esses cavalos, isso tudo ia para o caderno de esboço e depois foi parar no livro de uma forma ou de outra. Bom, e aí vem a conversa com a designer, né, que de saída ela resolveu fazer uma página de rosto que era uma espada, né, e é uma saída, né, eu achei uma saída sensacional. E o design nesse projeto, onde a imagem tinha muita informação, era muito pulsante, foi um desafio, porque eu acabei sugerindo a posição do texto e no diálogo com o design a maioria foi um acordo que o texto já estava bem encaixado e a designer também sugeriu posições do texto que eu modifiquei as ilustrações. Então foi realmente um diálogo. Algo que acontece também quando você tem uma parceria com o autor. Eu tenho muitos livros publicados com a Estela Barbieri, que é essa figura que está aqui, que é a minha companheira não só de livros, mas da vida, e a gente briga muito, porque eu ilustro os livros que ela escreve, e muitos personagens que ela imagina de um jeito, eu desenho de outro. E aí existe uma negociação, né, que às vezes ela é amigável, às vezes nem tanto, que é um pouco o que acontece com o designer, né, que também, né, às vezes amigável e às vezes nem tanto. Isso. Bom, aqui teve um motivo também que foi de discussão, que o designer queria colocar uma capitular medieval, né, que tivesse. Eu falei, não, é um livro que tem gravura, eu queria que a capitular tivesse, não fosse cheio de rococó, né, fosse mais limpa. E aí a Luciana Facchini, que foi a designer, ela encontrou uma fonte que dialoga com o gótico medieval, mas ela tem uma modernidade que funcionou super, mas foi fruto de uma discussão.
né? Porque ela estava querendo mais ir por ali, né? E no fundo, toda a pesquisa, né, das iluminuras medievais, né, acabaram alimentando muito o projeto gráfico do livro. Bom, e aqui vamos em frente. E a questão do espaço, né, é algo que sempre me interessou no livro. Então, o ponto de vista, a gente tem aqui, por exemplo, uma imagem em close, o texto que acompanha o movimento, né, desse desmontar da imagem. Pode passar. Aqui já é um ponto de vista de recuo. Então, toda a dinâmica, né, espacial desse livro, ela busca diferentes pontos de vista. Né? Às vezes você está próximo ao personagem, pode passar. Às vezes você está vendo uma grande cavalaria. E o próprio texto também acompanha a ilustração. Então, aqui, nesse momento, é um tom de cavalaria medieval. Então, as frases, elas são compridas. Ela, inclusive, pula o meio da página e continua. Você vai lendo o livro assim. Né? Porque são frases de fôlego, são frases de 10, 12, 13 palavras sem um ponto. Pode passar. Aqui, né, o ponto de vista que não mostra o rosto dos cavaleiros, porque eles estão sendo descritos no texto. Por aí vai. Eu queria falar um pouco da linguagem, como a produção gráfica foi fundamental nesse projeto. Né? Pode passar mais uma. Aqui. Então, como trabalhar com as cores reflexivas? Né? Aí foi uma conversa com a Letícia, né, que é uma grande produtora gráfica e que trabalhou nesse livro. E a separação das cores, ela foi feita no próprio original. Então, vocês estão vendo aqui uma imagem do livro, de uma ilustração, onde tudo que é cobre está naquela imagem, tudo que é preto está nessa imagem. Então, todos os desenhos eu fiz separadamente, trabalhei numa mesa de luz, e que isso facilitou o processo depois de montagem, de preparação do arquivo para a gráfica. Aqui são as ferramentas, né, que são carimbos de borracha escolar, que são entalhados. E aqui nessa imagem a gente consegue ver o preto da imagem, tudo que é prata, né, tudo que é medieval, os elmos, os machados, os escudos, a parte dos cangaceiros e a sobreposição. E aqui já vou falar de um outro livro. Eu vou controlar um pouco o tempo aqui. Você controla? Quanto tempo a gente tem? Mais uns 10 minutos? Bom, esse livro é Simba o Marujo, que é um conto de Simba, de Mil e Uma Noites, né? E é um reconto que é escrito pela Estela Barbieri e ilustrado por mim, e o projeto gráfico é da Flávia Castanheira. Né? Então, essa capa, eu acho que o mais bonito dessa capa é a fonte que ela escolhe, né? Porque é uma fonte que dialoga, né, com a escrita árabe, que por si só já é um desenho. Né? E o livro também começa com um navio que entra no livro. Então, essa é a primeira página, né? A Tereza está passando. Essa é a segunda. A folha de rosto do navio passa e deixa o título e as outras informações. O índice, a gente já tem um olhar deslocado para a vela do navio, as 7 viagens de Simba. E começa a primeira viagem. Bom, esse livro, vocês veem que a técnica é completamente diferente dos dois anteriores, né? O Lampião e Lancelot, esse livro, ele já partem de um outro conceito, onde o Ivan Filho de Boi, que é o primeiro livro, o desafio da produção gráfica era fazer a reprodução o mais fidedigna possível ao original. Nesses dois livros, o original é o próprio livro impresso. É uma inversão de conceito. Né? Por quê? Porque todo o esforço é criar imagens, vocês viram, separar as cores, né, criar processos para conseguir utilizar essas cores especiais, né, que são cores de uma escala, que são cores que a gente chama da escala Pantone, e você escolhe cores específicas. Aí quando vocês forem conversar com a Aline sobre produção gráfica, né, vocês vão entender, né,
os futuros alunos aqui, a diferença da quadricromia e da cor especial. Mas todo o esforço aqui, nesse livro, foi a escolha de 4 cores que dialogam com a cultura árabe e uma técnica onde se usa muito água. Então, pode passar. Então, todos os mares, todas as montanhas são feitas com nanquim e com tinta soprada. Pode passar. Essa é uma história, vou voltar duas, pode voltar uma para trás, Gade? Essa é uma história que o Simba, vou contar esse momento que eu acho muito divertido. Depois de 40 dias navegando, ele encosta numa ilha, e aí a tripulação desce, vai fazer uma comidinha, lavar a roupa, até que a ilha começa a tremer. E aí o capitão do barco grita: homens, voltem a bordo, isto não é uma ilha. E aí no texto, a designer tinha colocado: isto não é uma ilha, é uma grande baleia. Eu falei, não dá pra gente colocar é uma grande baleia. Vamos deixar o leitor virar a página, pode passar, e ter essa surpresa, né? Uma página que não tem texto nenhum, e virar a página de novo, e continuar com a narrativa dessa baleia que afunda o barco, mata todos os marinheiros, menos Simba. E aqui falando um pouco de como eu construí essa imagem, Gati, vou voltar 2 para trás. Essa imagem aqui. Então, 2 para frente. Então, a imagem foi feita cor a cor. Então, eu comecei a fazer esse mar. Depois eu fiz a baleia. Depois eu coloquei esse mar em cima da baleia. Então, e esse nanquim soprado é um nanquim jogado, né? Inspirado, né, em tinta soprada. Eu fiz ele preto. Eu mudei a cor no computador. Então você vê, tem todo um raciocínio gráfico, né, para facilitar a chegada no resultado que você anseia. Né? Então aqui, pode passar. Aqui eu já coloquei o fundo. Passamos mais uma. E aqui entrei com branco. Bom, vou falar de mais um livro também, que chama um livro de mar, que é um livro sem texto, que chama Container. Pode passar. Container é um livro, é um livro de perseguição de um cachorro e de um gato que entram num container num porto da China e viajam pelo mundo se perseguindo e vão passando por portos. Então aqui também tem um trabalho pode passar, de escolha, né, de uma paleta que dialoga com esses lugares que a história passa. Eles vão para a China, para a Inglaterra, vêm para o Brasil. E o desafio aqui foi dar conta, não daria para fazer um livro de 150 páginas. Então, eu trabalhei com uma linguagem em que em alguns momentos ele dialoga mais com os quadrinhos, né, que você tem várias cenas, em outros momentos, pode passar, você tem imagens que abrem. Né? Eu vou passar rapidamente para eu queria falar de mais um livro. Bom, e aqui, pode voltar isso aqui. Né? Vocês estão vendo que o que acontece, que é muito legal, né, no processo gráfico, é a sobreposição das cores. Né? Então, quando a gente vai trabalhando conhecendo mais a produção gráfica, você vai descobrindo que recursos você pode, né, fazer. Então, esse é um livro que, como a Flávia havia dito, eu fiz muitas provas, né, que não funcionaram para conseguir chegar, né, por exemplo, uma imagem que é impressa com uma carga de tinta e depois, não com uma carga de tinta, mas com uma quantidade de preto e uma quantidade de preto maior. Então toda essa parte material do livro é o diálogo com a produção gráfica, né? A imagem, para virar matéria, ela precisa passar por um processo alquímico, e o mago é o produtor gráfico. Bom, e aqui vou contar um pouco essa imagem anterior, pode voltar. Também é uma imagem que parte de um raciocínio de construção gráfica. Então, o que é azul aqui embaixo, em cima, na imagem seguinte vocês vão ver, eu fiz em preto. Aí no computador eu transformei o preto em azul, pode passar. E fui trabalhando nas camadas. Pode passar.
entrei com vermelho, entrei com mais verde, com navio, enchi o navio de container, achei que faltava cor, pus verde, transformei o dia em noite, pus mais luz no porto da China, de Hong Kong, mais vermelho, e por aí vai. E esse é o último livro, que já é um livro também publicado pela editora Carambaia, que são 2 novelas do Lima Barreto. Esse livro, eu tive o trabalho de design, como designer e ilustrador, então vou passar um pouco para... É um livro de 500 páginas e eu queria trazer muito a ideia do movimento. Então a gente mudando aqui as primeiras páginas, existe um flerte com o cinema da época, onde o letreiro, em alguns filmes o letreiro, né, dos telejornais, eles entram na horizontal. Pode passar. Pode passar. Aí o índice está entrando, ele atravessa. Pode passar. O título do primeiro livro. E aí o que acontece? É um livro, Os Brusundangas, é um livro de 1920, em que é uma crítica política, ele é muito contemporâneo, né? Ele fala de corrupção, um deputado que se promove só pelas relações corruptas, e algo muito comum nesse país nosso. E então existe uma briga aqui de um personagem que invade o texto e o texto que empurra o personagem, né? Essa fricção da ilustração com o texto acabou sendo uma busca gráfica. Então, vou pedir para você passar rapidinho. Que é um livro que acaba sendo um flipbook. Né? Esses contos foram publicados, nós podemos parar aqui, no jornal à noite, né, em 1915, no Rio, que é um jornal, uma publicação do Rio de Janeiro. Então, eu fui atrás desse jornal, dos exemplares, aonde o conto foi publicado durante 10 dias, e peguei do jornal todos os motivos. Podemos voltar um pouquinho? Enfim, os clichês, o anúncio do conto na 4ª página do jornal, propaganda de sabão. Eu peguei todos os elementos que acompanhavam o jornal e tentei trazer para o livro, né, nessa defesa, né, nessa parte vazia, para criar uma experiência do jornal, mas de uma forma animada. Ele foi impresso em 2 cores, em cinza e preto. Enfim, são alguns exemplos aí, né, de como o design, a produção gráfica e a ilustração podem trabalhar de forma colaborativa. Sobre essa pesquisa dos jornais, foi uma coisa que você já tinha feito, enfim, e calhou de, esse acervo de imagens que você já tinha em algum momento foi usado aqui, ou foi uma coisa que, você recebeu a encomenda do livro e foi uma coisa que você buscou, então onde eu vou encontrar esse tipo de material? Porque tem uma pesquisa muito grande, né, para você conseguir ter esse somatório desse repertório publicado aqui. No caso foi, quando a editora a gente estava conversando sobre o livro, quando ele foi publicado, ela me falou, olha, esse livro foi publicado pela primeira vez em 1915, no jornal e tal, aí acendeu uma luz, eu falei, puxa vida, vamos ver então, onde está e tal. Aí a gente entrou no site da Biblioteca Nacional, onde estão todas as páginas do jornal, né, digitalizadas, e aí encontrar esse jornal, um projeto gráfico de época, um título, foi algo que inspirou, né? Falei, nossa, eu preciso trazer isso para o livro de alguma maneira. Né? Então foi por aí que a gente chegou. Alguém tem alguma questão, dúvida? Eu acho que seria legal a gente passar talvez o... Não, então, eu pensei em botar um vídeo da reportagem. Talvez a gente pudesse abrir para pergunta, e se não tiver muita pergunta, a gente entra no vídeo. Eu acho legal, Então, alguém tem... Se alguém tiver alguma pergunta... Eu tenho. No primeiro livro que vocês apresentaram, Decameron,
me parecia um livro meio de produção cara, porque teve bastante, tinha uma cor especial, um dourado. Ele foi uma produção cara? Ele foi uma produção possível porque foi na China. Se a gente tivesse feito aqui num momento... primeiro, acho que tinha uma coisa da Kozak bem peculiar, dessa editora, que era uma coisa de estar aberta a projetos com um pouco mais de recurso, com um pouco mais de investimento no projeto e tal. E acho que também tem uma coisa que é muito louca da Kozak, que é o tanto que a gente pensava e o tanto que a gente executava. Que era bastante o que a gente executava, mas na verdade o que a gente pensava era quase 5 vezes o que a gente chegava no final, assim. Então, tem esse processo, né, de o que cabe e o que não cabe dentro do orçamento. Acho que tem uma coisa do Decameron que o texto, a gente não tinha direito autoral. O texto já era de domínio De público, domínio embora público. a tradução, enfim, foi encomendada. Mas ajuda imenso, assim. Então, acho que tem isso. E tem uma coisa de que naquele momento a gente estava fazendo bastante coisa na China, que era um pouco a diferença entre poder fazer e não poder fazer, assim, determinadas coisas, né? Talvez algumas decisões de projeto foram viáveis em função dessa possibilidade de fazer lá. E eu acho que tinha uma coisa particular, porque esses livros eram livros que a gente chamava os livros de final de ano, né? Que eram livros em que a gente sabia que poderia, assim, é um livro que é quase um presente de Natal. Então, as pessoas, enfim, no final do ano tem o 13º, né? Quem tem direito trabalhista. Mas, então... Que acabou a CLT. Mas aí tinha essa possibilidade. E tinha também uma coisa que, em função do tamanho do livro, porque o livro, enfim, não foram todas as novelas que foram publicadas, foi uma seleção de 10 novelas. Então, eu acho que o número de página era muito assim, era um número 156 páginas, acho que 160 páginas, deve ter sido. Então, em função também do número de páginas, a gente conseguiu fazer um livro tão complexo, né? Com formato diferente, a capa, com todos esses acabamentos. Então, foi uma equação que, assim, a gente tinha uma ideia de qual era o valor de capa que a gente gostaria de praticar no final do ano, em função de todas essas questões, mas também tinha uma questão, bom, esse livro é um livro pequeno, então a gente consegue valorizar. Talvez, provavelmente, com um livro de 300 e tantas páginas, a gente teve, né, 10. Só uma. Alguém chegou a ir para a China? Produtora tinha que ir. Obrigado. Na mesma linha que ele, mas sem pensar na Kozak como freelancer. Assim. Eu chego num projeto desse, gráfico, livro, o cliente libera para vocês abertamente técnicas para todos os meios, né? Para vocês pensarem nessas ideias de tipo de cor usar, a gente vai trabalhar com isso, você sabe? Olha, normalmente sim. Normalmente a gente sabe qual é o nosso limite, pelo menos, ou a gente sabe quanto que tem que custar, que já é uma decisão da editora, olha, tem que custar até tanto. E aí a gente tem que saber, tipo, olha, então, beleza, então qual caminho a gente vai? Vai ser capa dura, vai ser uma brochura, qual a complexidade do miolo e tal. Tem alguns que a gente não sabe, mas que a gente tem um espírito, assim, do quanto a gente vai poder usar ou não, mas tem alguns que abrem a planilha no sentido de dizer, olha, a gente tem esse valor e boa parte da conversa com a produção nesses casos é porque extrapolou, sempre extrapola, e aí é a questão de, tipo, o que a gente vai cortar, e aí é meio também entender o que é essencial para aquele projeto, porque às vezes isso acontece muito, assim, tu aprova o projeto, é legal, tá todo mundo feliz, aquela ideia mirabolante, aí beleza, então tá, agora vamos orçar. E aí a realidade do orçamento se impõe, né? E aí você tem que fazer a decisão. Então tá, então aquele miolo que eu pensei em 2 cores, é essencial a outra cor? Em alguns casos em outros casos, bom, então tá. Então eu vou tirar isso para não acarretar a perda de uma outra coisa, entendeu? Então aí tem essa conversa toda aí, que é muito triste, mas é necessária. Não, é porque é um pouco isso, né? Na hora que, mesmo se ele te fala assim, a gente tem 30 mil para gastar nesse livro, pode ser muito, pode ser muito pouco, né?
Então, depende de mil coisas. Para um livro de 64 páginas pode ser super ok, para um livro de 300 pode ser, dá para fazer a capa, sei lá, né? E acho que tem uma coisa que isso é um pouco parte de briefing, né? Mesmo, assim, até na COSAC que a gente passava um pouco por isso. Então, quando um projeto ele começa a ser desenhado, e isso aconteceu na COSAC também, um pouco tinha essa coisa do briefing. É um livro para ser de final de ano e para arrasar e tal, ou não? É um livro que precisa custar barato. Então, e aí a gente pode usar menos recursos materiais e mais recurso gráfico. Sei lá, Mary Poppins é um livro de produção baratíssima, assim, no fim das contas, né? Então, dá pra fazer esse jogo, né? Então acho que a genialidade está nisso, assim, de você entender onde que você vai gastar fosfato ou dinheiro, sei lá. Depende muito do projeto mesmo, né? Por exemplo, o projeto editorial e da editora. A editora Carambaia, que faz livros com uma tiragem pequena de 1000 exemplares, pensa o livro como uma obra de arte, como um produto cultural. Então o livro custa R$130. Mas quem vai comprar um livro de R$130? Quem ama livro, em vez de ir no restaurante, vai comprar um livro, né? E aí quando você vê, né, preço de restaurante, de teatro, você vê que um livro de R$130 não é também uma loucura, né? Uma obra de arte em casa. Agora, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, a Martins Fontes, é uma editora que trabalha sempre com uma preocupação de livros universitários, que tem que ter o tamanho do bolso do estudante e do bolso do professor, né? Então, não dá para fazer hot stamp na capa, né? Já é uma postura. A COSAC, quando publicou o Levi-Strauss, que já tinha sido publicado pela Martins Fontes e por várias outras editoras, né, com as suas edições de capa dura, projeto gráfico maravilhoso, acertou a mão, porque boa parte de intelectuais que leem o Levi-Strauss queriam ter um livro bonito. Então você vê, né, contradiz totalmente a regra da Martins Fontes. Então, isso tudo é uma questão muito de decisões editoriais, né, aposta de... O livro Lampião e Lancelotti é um livro grande, com duas coisas especiais. O que a editora me propôs? Olha, a gente vai propor de você não ter direito autoral na primeira tiragem de 3.000 exemplares, para você ajudar a entrar como parceiro no livro, porque senão não vai dar para fazer nesse formato. Eu falei, tá ótimo, para mim é importante o livro ficar do jeito que a gente sonhou. E mesmo assim, o livro só foi pagar as contas dele, né, ter o break-even, né, que é a virada, onde tudo que você investiu, você pagou e ele começa a dar um certo lucro, depois da segunda impressão. Então, cada livro tem a sua equação. Tem uma pergunta aqui. Eu vi que os dois livros usam uma técnica meio parecida, assim, meio tipo colar e, sabe, grampeando, carimbando as coisas. Mas eu reparei também que tem umas figuras que são gigantes, ao mesmo tempo, mas tem uma textura muito que parece que você fez aquilo ali. E sabe o quanto que você pesa isso na hora de entregar? Porque você vê que outras coisas se mudam no computador. O que é melhor, sabe? O que você acha melhor? Ficar mais tudo feito à mão por você, depois você tem uma técnica para passar para lá, ou você sempre complementa isso, sabe? Você sempre depois trata aquilo, deixa a textura mais carregada, ou acerta tudo, sabe? Então, não sei se eu entendi muito a sua questão. A minha questão é o computador versus o craft na mão. Ah, tá. Quanto que você deixa na mesa, se isso te incomoda, você quer fazer tudo na mão, sabe? Tá. Sabe que o computador, para mim, ele acaba sendo uma ferramenta de edição, né? Eu não desenho com um tablet, com mouse, então o meu processo eu acabo desenhando tudo à mão no ateliê, seja pintura, carimbo, gravura, e o computador acaba sendo, ele é uma ferramenta muito boa de primeiro trabalhar com a cor, né? É um pensamento muito parecido com a gravura, porque quando você faz uma gravura colorida, você trabalha com diferentes matrizes de madeira. E você pode escolher a cor, testar, vou imprimir essa em preto, essa em verde, ou essa azul e essa em pink. Você muda as cores com o mesmo desenho. Eu uso o computador como um impressor, né? Eu tenho um desenho feito na mão, no ateliê, eu jogo a imagem para dentro do computador, digitalizando numa qualidade suficiente para impressão, e no computador eu mudo as cores e também eu consigo manipular as imagens, é claro. Então aqueles containers, né,
eu vou pegar a mesma imagem, vou sobrepor com uma outra cor, né? Acaba sendo uma ferramenta de edição, de sobreposição. Então, não existe um conflito ou uma questão se usa mais o computador ou menos o computador. Acaba sendo uma necessidade, né? Então, nesse projeto aqui eu posso fazer 3 desenhos e reproduzir todos eles para fazer uma arte final. Ou nesse não, nesse eu vou ter que fazer um desenho todo detalhado, porque se eu reproduzir vai ficar muito falso. Né? Então, é um uso da sensibilidade, mas a maravilha do computador é isso, né? É uma ferramenta que te facilita muito, principalmente os caminhos de teste, né? Que se você tiver que fazer um desenho de cada cor, testar muito nos originais, sendo que você pode usar o computador para isso, né? Você tem uma ferramenta maravilhosa. Mas você reconhece que o feito de outro jeito acaba ficando melhor. Você testa no computador, né? Você faz o contrário. Você produz uma coisa melhor, feito você lá, depois de já ter visto o layout, esse aqui, só que eu vou fazer ele na mão, viu isso? Você testa no computador, mas depois você produz aquilo carimbando várias vezes, por exemplo. Você fez esboço primeiro? Não, eu faço o esboço na mão mesmo. Então, por exemplo, o computador eu não uso para testar, deixa eu te dizer. Às vezes eu vou fazer um navio. Né? Eu desenho, faço um rafão na mão, jogo no computador e diagramo o texto. Então eu trabalho com o esboço, mas a hora de usar o computador para testar mesmo é já com o desenho final, né? De trabalhar com a cor. Então eu não faço o esboço no computador desenhando. Não é por uma incompetência minha, claro. Né? Mas enfim, eu acho que cada ilustrador acaba tendo as suas ferramentas. Tem ilustrador que não usa nenhuma ferramenta digital, porque quer ter o toque da matéria, quer fazer aquarela, né? O Odilon Moraes, que é um bom ilustrador, ele não tem nem e-mail. Né? Odilon. É verdade. Não tem nem e-mail. É verdade. Ah, Ele tem, ele só não abre. não, ele não tem. Quem tem é a mulher dele. É verdade, a mulher dele. Tem o nome dele, mas ele não abre. Então não adianta. E tem ilustrador que são uns caras geniais que trabalham só com computador, mas você olha o trabalho no computador e você vê Daniel Bueno, um ilustrador, que trabalha praticamente no computador, mas o trabalho dele tem materialidade, tem textura, então ele escaneia papel sujo, mexe em textura, ele faz tudo no digital. Mas você olha e você fala, não é possível que isso é computador. Né? Então, hoje em dia, né, a gente não sabe até quanto a gente é digital, até quanto a gente é ser humano, né? Mas, Fernando, quando você ficou falando a coisa do computador, o que me veio na cabeça foi que isso chama técnica mista. Né? No fim é um pouco isso, tipo, é como se, então parte da minha ilustração é uma colagem, parte da minha ilustração é uma aquarela, e a outra parte é uma foto, sei lá, e você está fazendo uma técnica mista, e o computador é uma dessas técnicas, junto, né? Não tem muito, acho que quando você falou, na hora me veio, técnica mista do Fernando tem. Eu acho que esse é uma boa terminologia. Acho que sim. Tem gente que fala colagem digital, técnica mista, né? É uma coisa que não tinha antes, agora X-tudo. tem. Agora X-tudo. tem. Técnica Esse X-tudo. é um recurso, né? Vocês comentaram que, de modo geral, os tipos de projeto acabam variando de meses até. O projeto lá dura 8, 9 meses, mais ou menos assim. Vocês acham que isso é uma realidade do mercado ou uma coisa que privilégio, por exemplo, de trabalhar na COSAC, que eles bancavam esses projetos maiores? Acho que depende. Acho que depende muito. Né? Acho que depende muito. Eu acho que talvez essa dosagem do tempo realmente seja um privilégio, mas no sentido que a editora também está se planejando porque ela entende que aquilo vai não é uma tarefa simples e que aquilo vai acarretar um tempo. Então vamos começar a falar desse livro já agora, porque a nossa expectativa é lançar ele no final do ano. Então tem essa... Mas tem casos também de livros ilustrados em que a gente tem que fazer em um mês, né? Assim, um mês e meio, às vezes. Ou então vamos pensar como que a gente vai fazer essa adequação. Então, não vai ser totalmente ilustrado no miolo, mas a gente vai fazer só a capa ilustrada
que era uma questão, às vezes tem alguns livros que aparecem nas editoras, então já estão lá há bastante tempo, mas às vezes uma efeméride, um fato novo, o livro vai ser lançado em conjunto com o lançamento de um filme, sabe? E aí, bom, então vamos adiantar esse lançamento e aí tudo, sabe, assim, às vezes tem muita questão do mercado operando também, sabe? E acho que tem uma coisa que a gente está falando aqui especificamente de projeto, né? Se a gente pensar numa tradução, sei lá, quanto tempo o Rubens demorou para traduzir o Guerra e Paz? Foram anos traduzindo o livro. Então, se você pensar no livro inteiro, né? Não só num pedaço, é um livro que pode levar 10 anos para ficar pronto, sei lá. Enfim, então... então tá. Então demorou 7 anos para fazer a tradução e fez o projeto em 3 meses. Mas, tipo, o livro, a vida dele tem 10 anos. Então... Última pergunta. Tem duas. Eu queria saber se, no caso da tese de vocês, da COSAC-NAIC, se vocês tinham liberdade de fazer a curadoria dos artistas que iriam participar do design gráfico, por exemplo, Ronaldo Fraga ou o trabalho manual, assim. Eu acho que era sempre uma conversa do que tinha a ver com a história. O que a história nos traz e em função disso a gente tinha um banco de ilustradores em que a gente tinha, contatos de vários, porque era uma coisa que a gente acessava direto. E isso acontece em vários lugares. Então, por exemplo, antes da COSAC eu trabalhei na Super Interessante da Editora Abril. Então a gente tinha um Excel, às vezes alguns eram até separados por tipo de técnica, ou tipo de, então esse é um melhor infografista do que ilustrador, matérias de fôlego, notas. Então a gente já sabia mais ou menos para onde ia, assim, porque a gente recebia muito portfólio de ilustradores. Eu tenho várias vezes, alguns ilustradores me abordam, tipo, mandam um portfólio, então eu já estou com isso no radar. Então, às vezes então tá, é legal, essa pessoa me mandou esse portfólio que tem a ver e vou ficar com isso na minha cabeça para que um dia se calhar de um projeto chamar uma ilustração desse tipo, vamos nessa. Mas acho que tem situações também que a coisa vem um pouco, enfim, sim, a resposta para a sua pergunta acho que é sim, né? Existia essa liberdade junto nessa conversa de o que tem mais a ver de linguagem, tudo e tal. Mas a gente também recebeu o livro, tipo, tá aqui meu texto e o ilustrador vai ser esse, eu quero que quem faça a capa é essa pessoa. E a gente passou por isso, né? Exato, e às vezes o que acontece também é que isso acontece muito contigo, né? O próprio ilustrador propõe um projeto para a editora. E aí ele é o autor daquilo e ele pensou. Claro que tem a questão do... É quase assim, daí é um caso inverso, que o designer ele é convidado a entrar nessa história, né? Então tem esses dois casos, eu acho. O Fernando comentou bastante dessa coisa da negociação do ilustrador com o design, a questão de tipo, eu quero um pouquinho do meu, mas também tem o lado do design. Quão difícil é para vocês fazer essa negociação, porque eu entendo que às vezes você tem uma ideia e você gostaria que ela fosse exatamente daquele jeito do papel, mas às vezes o design coloca numa situação que você tem que se repensar, e aí tem essa questão de tipo, continuar ficar do jeito que eu queria. Pode? Vocês avaliam essa questão? Olha, acho que as relações do designer com o ilustrador, elas acontecem de maneiras muito diferentes, né? Depende muito do livro específico. Por exemplo, se você vai ilustrar um texto dentro de uma coleção, o design já está de saída pronto. Tem, às vezes, editoras que chamam os ilustradores e, às vezes, o designer já sugere um espaço para as ilustrações. Então, o ilustrador já vai ler o texto e já vai pensar o que daquela dupla, né, daquele contexto, gera uma ilustração. Vai sugerir, olha, eu queria que tenha uma página dupla aqui, movimenta os espaços, e tem projetos em que realmente o ilustrador tem a liberdade de pensar o espaço do livro, né? Ele acaba tendo um papel um pouco de design, né? Porque ele é o autor, né, da concepção, inclusive, de como as ilustrações vão se relacionar com o texto, né? Agora, o que é o mais desafiador é o diálogo mesmo, né? Porque num bom diálogo, quem ganha é o livro, né? E de fato não é só o diálogo do designer com o ilustrador, mas do editor, do produtor gráfico, né? Da grana
livro para aquele livro, né? Então, o livro, a gente fala que ele é uma obra coletiva do início ao fim, né? Da ideia à distribuição. Né? E, agora, de fato, o mais gostoso é quando você consegue ter diálogos de parceria profunda, né? E muita escuta dos lados. Gente, então, eu agradeço a conversa com o Fernando e a Aline, agradeço a presença de todos. Convido todos vocês aí ao terceiro andar para conferir a exposição com os trabalhos dos alunos do curso de ilustração. Quem tiver alguma dúvida ou questão, design gráfico e ilustração, exato. Quem tiver alguma dúvida e, enfim, quiser já também fazer um agendamento de alguma entrevista para fazer a inscrição no curso, que as inscrições estão abertas para o início do curso de design gráfico agora em agosto. Fala com a Daisy, que está lá em cima, no terceiro andar também, que ela vai dar todas as informações. E agradeço a presença de todos, e, enfim, que essa aventura do livro contamine todos vocês também. Obrigada.